Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai mergulhar no caderno 3, que trata de um tema assim, que todo mundo acha que conhece, mas que é cheio de detalhes: a organização do Estado e o Estado de Direito no Brasil. E a nossa missão aqui é a seguinte: vamos pegar a planta baixa do Brasil, sabe? A arquitetura do poder, e entender como as peças se encaixam. Exato. Porque somos uma federação, qual a diferença real, na prática, entre o poder do presidente e o poder de um governador? E o que são esses princípios que, em tese, deveriam guiar todas as decisões do governo? A ideia é sair daqui entendendo o manual de instruções do nosso país. Exatamente. E o que é fascinante e que o material do professor Lessa deixa muito claro é que essa não é uma discussão abstrata. Nem um pouco. Entender essa arquitetura ajuda a gente a decifrar o noticiário, a entender por que um prefeito pode fazer certas coisas e outras não, e por que a Constituição de 88 foi assim tão revolucionária ao redesenhar esse mapa do poder. Cada detalhe tem uma consequência prática. Perfeito. Então vamos começar pelo alicerce de tudo. O ponto de partida é a nossa forma de Estado, a federação. O material já começa com um termo de peso, né? Diz que isso é uma cláusula pétrea. Sim. Soa como algo inquebrável, mas o que isso significa na prática? Significa exatamente isso. Inquebrável. Cláusula pétrea, lá no artigo 60 da Constituição, é um núcleo duro, sabe? A alma do sistema. O coração. Isso. Nem mesmo o Congresso, com todo o poder que tem, pode aprovar uma emenda para acabar com a federação. Não dá para votar e decidir que o Brasil vai virar um Estado unitário como o Uruguai, por exemplo. Não tem como. Acabar com a federação seria rasgar a Constituição de 88 e começar do zero. É uma proteção para evitar que a própria estrutura do país seja desmantelada. Entendi. É uma garantia de que o jogo vai ser sempre jogado dentro daquele campo. E sobre a nossa federação, ela tem umas características bem particulares, né? Muito. O caderno menciona que ela se formou por segregação. Isso é o oposto do que aconteceu nos Estados Unidos, certo? Exatamente o oposto. E essa é uma chave para entender o Brasil. No EUA, você tinha 13 colônias independentes que decidiram se unir para formar um país mais forte. De fora para dentro. Isso, um movimento de fora para dentro, centrípeto. Aqui foi o contrário. Nós éramos um bloco único, um império centralizado lá no Rio de Janeiro. Um blocão. Um blocão. A República não nasceu da união de partes, mas da divisão desse bloco. O poder central, ele abriu mão de uma parte de suas competências e as distribuiu para os estados. É um movimento de dentro para fora, centrífugo. Essa imagem de um bloco que se racha em partes conectadas é muito boa. E dentro dessa divisão, tem outra característica que o professor Lessa destaca como uma das grandes inovações da Constituição de 88. Ah, sim. O fato de sermos uma federação tricotômica. Isso é genuinamente brasileiro e mudou tudo. Antes de 88, a conversa era sempre entre União e Estados. A Constituição de 88 olhou para os municípios e disse: olha, vocês também fazem parte do Pacto Federativo, vocês têm autonomia. Foi uma revolução. Uma revolução. Deu aos municípios o poder de criar suas próprias leis orgânicas, de eleger seus prefeitos sem interferência e de gerir seus próprios tributos. É por isso que somos uma federação de terceiro grau, União, Estados e municípios, todos no mesmo patamar de entes autônomos. E o sistema todo é pensado para ser cooperativo, o que, convenhamos, nem sempre parece funcionar na prática. Em tese, deveria. A ideia da cooperação é que as competências são distribuídas de uma forma que força o diálogo. Por exemplo, cuidar da saúde pública. Certo. É uma competência comum de todos. União, estados e municípios. Nenhum deles pode chegar e falar: isso não é problema meu. Eles são obrigados a trabalhar juntos. É um modelo que aposta na colaboração em vez da competição. Certo. E isso nos leva a um ponto que o material chama de regra de ouro e que desfaz uma confusão muito, mas muito comum. A clássica. Eu, como a maioria das pessoas, imagino, sempre pensei na União, em Brasília, como o poder soberano. O que significa na prática que ela não é. É exatamente essa confusão que a gente precisa desfazer e é a pegadinha mais clássica sobre o tema.
A União é poderosa, claro, mas ela não é o Brasil. Pensa assim, a soberania é o poder de falar pelo país inteiro no cenário mundial e de ter a palavra final dentro de casa. Quem tem isso? O país. Apenas a República Federativa do Brasil, o país como um todo. Só o Brasil, como nação, pode assinar um tratado internacional, declarar guerra ou manter relações com outros países. Ok, se a soberania é do país, da República Federativa do Brasil, o que a União, os estados, o DF e os municípios têm, qual o nome do poder deles? Autonomia. Essa é a palavra-chave. Autonomia é o poder de se auto-organizar, se autogovernar e se auto-administrar, mas Tem um mas. sempre dentro dos limites desenhados pela Constituição. A União tem sua autonomia para cuidar da moeda, da defesa nacional. O Estado tem sua autonomia para organizar a polícia militar. O município tem a sua para definir as regras do zoneamento urbano. Entendi. Todos são autônomos, cada uma sua esfera de competência. Então a União é um ente autônomo, assim como um pequeno município no interior, obviamente com poderes e responsabilidades imensamente diferentes. Claro, Mas a natureza do poder é a mesma. Isso muda a perspectiva. muda completamente, é a base do equilíbrio. A União não é hierarquicamente superior aos estados e municípios, ela apenas tem competências diferentes. Certo. E já que estamos falando de quem é e quem não é, o caderno faz um alerta importante sobre os territórios federais. Ah, boa. Se um dia voltarem a existir, como foi o caso de Fernando de Noronha, é crucial lembrar, eles não são entes federativos, não têm autonomia. Eles são ok, então. São considerados parte da estrutura administrativa da União. Uma informação que bancas como a FGV adoram explorar. E essa ideia de autonomia e equilíbrio não surgiu do nada, certo? Ela se baseia em alguns valores fundamentais. Com certeza. O professor Lessa os apresenta como alicerces e oferece aqueles mnemônicos ótimos para memorização. SOC Diva Plu para os fundamentos e CONGAER PRO para os objetivos. Qual é a grande diferença entre uma coisa e outra? Olha, a diferença é como se a gente olhasse para uma construção. Os fundamentos do artigo 1º são o alicerce, a base, sabe? Os pilares que já estão fincados e sustentam tudo. O que já existe. Isso. Eles são a identidade do Brasil, aquilo que o país é hoje. O mnemônico SOC Diva Plus ajuda a lembrar soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. E dentro desses, a dignidade da pessoa humana parece ser o pilar central, o que sustenta todos os outros. Sem dúvida. O professor Lessa chama de superprincípio. É o epicentro de todo o sistema. Todas as leis, todas as decisões do governo deveriam, em última análise, ser avaliadas por essa régua. Elas promovem ou ferem a dignidade humana. É o valor máximo. É o valor que dá sentido a todos os outros. Certo. Esses são os fundamentos, o que nós somos. E os objetivos, com o mnemônico CONGAER PRO. Já começam notando que as palavras são verbos. Construir, garantir. Exatamente. E isso é a chave. Não é uma foto do que o Brasil é, mas um filme do que ele se compromete a fazer. Uma meta. Exato. Os objetivos listados no artigo 3º são as metas, o projeto de futuro. Construir uma sociedade livre, justa e solidária não é algo que se alcance pronto. É uma tarefa permanente. Um processo. Um processo. Erradicar a pobreza, garantir o desenvolvimento nacional, são diretrizes, um programa de ação para o Estado e para a sociedade. Fantástico. Então, para simplificar, fundamentos são o que somos e objetivos são o que queremos ser. Isso clareia muito as coisas e evita confusão na hora de classificar cada princípio. Isso. Quase como a identidade e a missão de uma empresa, mas para um país inteiro. É uma analogia perfeita. Uma coisa é a base estática, a outra é a meta dinâmica. Entender essa diferença é fundamental para interpretar a Constituição. Agora, se a Constituição define o que o Estado é e o que ele busca ser, ela também precisa colocar alguns limites claros, umas regras de convivência.
Sim, precisa. É aí que entram as vedações do artigo 19, que o caderno aborda. Isso. São 3 não pode bem diretos que servem para proteger tanto o cidadão quanto o equilíbrio da própria federação. A primeira vedação é a que estabelece a laicidade do Estado. O que isso quer dizer em termos simples? Em termos simples, o Estado brasileiro não tem religião oficial. É proibido criar ou financiar cultos religiosos ou ter qualquer tipo de relação de dependência com eles. Mas essa regra tem uma exceção que sempre gera debate, que é a colaboração de interesse público. Como isso funciona sem ferir a laicidade? É uma linha tênue, mas a lógica é a seguinte: o Estado não pode financiar a religião, mas pode se associar a uma entidade religiosa para prestar um serviço público. Ah, entendi. O exemplo clássico é uma parceria com um hospital ou uma creche mantida por uma igreja. O dinheiro público não está indo para promover a fé, mas para garantir um serviço de saúde ou educação que é de interesse de toda a comunidade. O foco é o resultado público e não o proselitismo. Ok, essa foi a primeira vedação. E a segunda? Sobre recusar fé aos documentos públicos. Essa é um dos pilares da segurança e da unidade nacional. Imagina a bagunça se um Estado pudesse simplesmente ignorar uma certidão de nascimento ou um diploma emitido em outro. Seria o caos. O caos. Essa regra garante que um documento público emitido por um cartório na Bahia tem a mesma validade e a mesma força em um órgão público no Rio Grande do Sul. É o que dá base para a fé pública exercida por notários e registradores e que faz o país funcionar de forma integrada. É a cola que une a burocracia do país. E a terceira proibição é a de criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Essa vedação ataca diretamente o risco de favoritismo. E aqui tem um exemplo prático que a gente vê direto no noticiário e que o professor Lessa aponta: a famosa guerra fiscal. Sempre se fala disso. Acontece quando um Estado, para atrair uma fábrica, oferece isenções de impostos por conta própria, sem combinar com os outros estados. Isso é uma violação direta desse princípio, porque cria uma preferência indevida, prejudica os vizinhos e desequilibra todo o pacto federativo. É basicamente uma regra de não trapacear entre os entes. Exatamente. Ok. Isso é fascinante porque conecta um conceito constitucional direto com uma manchete de jornal. Já entendemos a estrutura, a regra de ouro da autonomia e os pilares. Vamos sintetizar agora. Com base no fichamento estratégico do caderno, quais são os pontos cruciais, aquelas informações que são essenciais para não cair em pegadinhas? O fichamento é direto ao ponto. O primeiro é categórico. No Brasil, não existe direito de secessão. Ponto final. Indiscutível. O pacto federativo é indissolúvel. Qualquer movimento separatista é inconstitucional e pode levar à medida mais extrema que a Constituição prevê, a intervenção federal para garantir a integridade do território. Certo. A União faz a força e é para sempre. E sobre o Distrito Federal? Ele é sempre um caso à parte? O DF é um verdadeiro híbrido. Ele não é nenhum estado típico, nem um município. Ele acumula as competências dos dois. Ah, é por isso que... É por isso, por exemplo, que ele tem uma Câmara Legislativa que vota tanto leis estaduais quanto municipais. Mas a grande curiosidade, que é uma proibição expressa na Constituição e que sempre aparece em provas, é que o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Ah, é? Sim. Brasília, Taguatinga, Ceilândia, são todas regiões administrativas e não municípios autônomos. E sobre os municípios em geral, mesmo sendo entes autônomos, eles têm uma limitação estrutural importante, né? Sim, e essa é outra diferença fundamental. Municípios, apesar de serem entes federativos, não têm poder judiciário próprio nem Ministério Público próprio. Como assim? O juiz e o promotor que atuam numa cidade do interior de São Paulo pertencem à estrutura do Estado de São Paulo e não do município. É uma limitação importante da sua autonomia. O material também destaca uma pegadinha da FGV específica sobre a criação de novos municípios. Parece que não é só querer e votar uma lei. De jeito nenhum.
Hoje em dia, criar um município é quase mais difícil do que fundar um país, e a ideia é justamente evitar a proliferação por motivos meramente políticos. É um processo longo. É uma corrida de obstáculos e cada etapa é cobrada. Primeiro, precisa existir uma lei complementar federal, estabelecendo um período em que novos municípios podem ser criados. Dentro desse período, o processo começa no Estado, com um estudo de viabilidade municipal, para provar que o novo município se sustenta. E a população tem que concordar, certo? Sim, e aqui está o pulo do gato. É preciso fazer um plebiscito, uma consulta popular. Só com quem quer sair. Não. E essa é a pegadinha. A consulta tem que ser feita com a população de todo o município que vai ser desmembrado. Todos os envolvidos votam. Se tudo isso der certo, aí sim o Estado pode aprovar a lei estadual criando um novo município. Errar um passo dessa sequência invalida tudo. Uau, é um processo realmente complexo. Então, para amarrar tudo isso que a gente conversou, o que essa estrutura toda, a federação, a autonomia, os pilares, as vedações, significa para a vida do cidadão comum? Por que isso importa? Importa porque essa organização define quem resolve nossos problemas. É ela que permite que a coleta de lixo e o buraco na rua sejam responsabilidade da prefeitura, que está mais perto. O problema do dia a dia. Exato. Enquanto a emissão de passaportes ou a defesa das fronteiras seja responsabilidade da União. É essa distribuição de poder que, em teoria, sustenta nossas liberdades, evitando que o poder se concentre demais em um único lugar. E fica uma provocação para quem nos ouve, né? Com certeza. A reflexão que o material inspira é: como esses princípios, especialmente a cooperação entre governos e a fé nos documentos públicos, se manifestam no nosso dia a dia? Boa pergunta. E talvez mais importante, por que a nossa confiança de que essas regras do jogo serão respeitadas é absolutamente vital para a saúde da nossa democracia? Não é só um desenho no papel, é a base da nossa convivência. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!